Num mosteiro remoto escondido nas profundezas nas terras altas da Etiópia, um monge idoso passou seus últimos dias guardando um segredo que ele acreditava ser. O mundo não estava preparado para ouvir. Durante décadas, ele estudou textos antigos e manuscritos, mais antiga que a maioria das versões conhecidas da Bíblia, escritos preservados em isolamento intocados pelo tempo tradução, ou império. E segundo ele, esses textos continham algo extraordinário. Não apenas a história da ressurreição de Jesus, mas palavras, supostos ensinamentos finais que nunca foram destinados a deixar aquelas paredes sagradas. Em seu leito de morte, o monge fez uma escolha. Ele revelou o que acreditava serem as verdades, palavras de Jesus após a ressurreição, ensinamentos registrados na Bíblia etíope, uma versão muito mais antiga, e muito menos conhecidas do que as que seguem, por bilhões hoje. O que ele disse? Por que essas palavras foram escondidas? E o que eles revelaram sobre fé e verdade, e a história que pensávamos já conhecer? Hoje desvendamos o mistério enterrado por séculos, uma revelação que pode desafiar tudo. Essa é a história não contada ao do que Jesus pode ter dito isso depois de ressuscitar. Para entender o que aquele monge estava protegendo você, primeiro precisamos entender o quão diferentes são A Bíblia etíope é de fato isso. A maioria das pessoas cresce acreditando que a Bíblia é fixo, final e intocável como se caísse do céu em sua forma atual. Mas a Igreja Ortodoxa Etíope nunca concordou com essa versão da história e eles têm recibos para comprovar. Enquanto a Bíblia Ocidental foi padronizada em 66, Livros Etiópia preservou 81 livros como Enoque e Jubileus, e os Macabeus textos que foram usados pelos primeiros cristãos reverenciados pelas antigas comunidades judaicas e então, discretamente retirado do cânone ocidental. Durante séculos, os estudiosos ocidentais os descartaram como mitos, falsificações ou distrações perigosas. Então a ciência entrou em cena. Datação por radiocarbono dos evangelhos de Jerima, descobertos no interior. Um mosteiro etíope confirmou que foram escritos entre 330 e 650 docus, o que as torna as mais antigas, manuscritos cristãos ilustrados já encontrados na Terra. Enquanto a Europa ardia na Idade das Trevas, monges etíopes estavam preservando o código-fonte original do cristianismo, intocado, não editado e não aprovado por Roma. E o conteúdo desses livros extras não é leitura tranquila para uma manhã de domingo. O livro de Enoque não se limita a dizer humanidade. Pecaram antes do dilúvio, e isso explica o porquê. Descreve uma brecha cósmica, 200 anjos vigilantes, que desceram à terra, tomaram esposas humanas e produziram seres híbridos chamados nefilins gigantes que consumiu os recursos do mundo e desencadeou o caos. Civilização. O livro menciona Samiasa Azazel e Baraquiel. Diz que esses seres ensinaram conhecimento proibido a humanos, armamento, sedução, astrologia, coisas que nunca existiram. Destinado a ser revelado. Isso não foi simples desobediência, foi uma ação não autorizada. Transferência de poder. Foi exatamente por isso que Roma o rejeitou. O mundo que Enoque descreve é caótico, indomável e impossível de controlar através da religião institucional, então foi removido. A Etiópia ficou com ele. E Enoque, por mais explosivo que seja, era apenas o ato de abertura, porque o verdadeiro choque, aquilo sobre o qual o monge estava sussurrando. Em seu leito de morte encontra-se um texto chamado Meshafa, Queda no Livro da Aliança. E o que está escrito dentro dele reescreve tudo o que pensei que você soubesse sobre a ressurreição, o que Jesus disse durante os 40 dias em o Evangelho padrão de Lucas. O período entre a ressurreição e a ascensão são abordadas em alguns versos breves. Jesus aparece, abençoa os discípulos e ascende aos céus. O céu, 40 dias condensados em um parágrafo. Mas no Meshafa Kedan etíope esses 40. Os dias são o evento principal. De acordo com este texto, o Cristo ressuscitado não. Apenas para confortar seus discípulos, ele os reúne com urgência, como um general dando um briefing final, antes de deixar o campo de batalha, e ele começa a ensinar-lhes coisas que nunca foram registradas em qualquer evangelho ocidental. Ele começa com um aviso sobre o material. Mundo ele chama isso de playground de força enganosa, um construtor de sombras, uma entidade, que usa riqueza, status e poder para manter seres humanos espiritualmente cegos. E então ele diz algo que deveria ter. Foi a frase mais famosa de toda a história cristã: não construam templos de pedra, pois a pedra se desfará. Construam o templo do coração, pois ele é eterno. No contexto deste texto, isto é, não é uma metáfora, é uma ordem direta.
Ele está os alertando explicitamente contra a religião organizada. Ele prevê que os homens usarão túnicas longas e invocar o seu nome para acumular ouro. Ele alerta contra um futuro império que irá. Pegue a cruz dele e transforme-a em uma espada. É justamente a especificidade disso que incomoda os estudiosos. Maioria. Parece que ele está em pé a 2 metros de altura. 1000 anos no futuro assistindo às cruzadas. O desenrolar dos acontecimentos assistindo às inquisições vendo teleevangelistas lotarem arenas. Enquanto os pobres passam fome lá fora. Ele lhes diz claramente que o verdadeiro crente deve ser estranho aos sistemas dos homens. Mas o alerta não termina aí. Ele introduz algo que soa quase científico em a forma como descreve a alma humana. Ele diz que todo ser humano tem 2 ventos, movendo-se através deles simultaneamente o vento da vida e o vento do erro. E o vento do erro, explica, ele não é simplesmente más intenções ou pensamentos pecaminosos. Ele o descreve como um parasita com características específicas. Pontos de entrada. Ela entra por meio da ganância. Entra pelos olhos quando eles olham no que não deveriam. Entra pela boca quando fala. Decepção. E uma vez que se instala, não apenas. Isso piora a situação, pois calcifica o coração. Transforma um ser humano vivo e respirando em o que ele chama diretamente de um túmulo ambulante. Pense nessa frase por um momento. Túmulo ambulante, uma pessoa que come, dorme e trabalha. Rola a tela do celular, mas cuja vida interior já esfriou, um zumbi espiritual. Ele não estava descrevendo uma obra de ficção. Ele estava descrevendo uma condição que acreditava ser. Já está se espalhando. E então, ele lhes dá o antídoto não. Um sacramento, não um ritual, não um investimento financeiro. Oferendas a um templo. Ele chama isso de gnose, conhecimento interno, direto e pessoal. Conhecimento da verdade. Ele os ensina a observar seus próprios pensamentos, da mesma forma que um guarda vigia o portão de uma cidade, observando o que entra e o que sai. E então ele diz a frase que seria: desmantelaram toda a estrutura da religião institucional. Se tivesse sido amplamente divulgado, ele diz que o reino dos céus é literalmente dentro do corpo humano oculto no silêncio, entre pensamentos. É por isso que esse texto precisava ser suprimido. Se a pessoa média no Império Romano se acreditassem que Deus habitava dentro deles, eles iriam. Pare de pagar impostos ao templo. Eles deixariam de temer o bispo. Eles deixariam de precisar de uma instituição como sua, intermediário com o divino. Eles se tornariam, na linguagem do império, completamente incontrolável. Mas Jesus não se limitou à instrução espiritual. Ele também disse coisas que séculos depois seriam consideradas modernas. A ciência confirmaria silenciosamente a ciência escondida na antiguidade. Texto. O livro da Aliança contém detalhes cosmológicos, que foram durante a maior parte da história descartadas como absurdo poético. Ele fala dos depósitos de neve e os portões dos ventos, descrevendo o clima como algo que se move por canais estruturados e segue caminhos invisíveis por todo o planeta. Durante séculos isso soou como mitologia. A meteorologia moderna agora confirma que os padrões climáticos globais, viajar em rios atmosféricos definidos, rios literais de vento circulando a Terra em grandes altitudes, como um texto de 2000 anos faz referência a algo. A dinâmica atmosférica do planeta. Ele também fala de um grande abismo de água escondida sob a superfície da Terra novamente descartada, como simbolismo até 2014, quando os cientistas anunciaram a descoberta de um enorme reservatório de água bloqueado dentro da rocha Ringwoodita, nas profundezas do manto terrestre, contendo mais água do que toda a água do planeta. Oceanos superficiais combinados. O abismo era real. A Bíblia etíope estava certa. E se esses textos fossem precisos sobre o água sob nós e os rios de vento? Acima de nós, a pergunta que logicamente se segue é impossível ignorar. Ele também deixou aos discípulos algo mais do que palavras. De acordo com o Meshach HaKeden, ele compartilhou uma prática específica, uma disciplina secreta, conhecida apenas por aqueles do círculo íntimo, que envolvia o controle deliberado da respiração e a direção focada do pensamento. A descrição é praticamente idêntica às práticas contemplativas avançadas documentadas na Índia, no Tibete e nas tradições orientais. Isso se conecta a uma das teorias mais persistentes na arqueologia bíblica de que Jesus passou seus chamados anos perdidos, o intervalo entre os 12 e os 30 anos que os evangelhos nunca explicam, estudando nos mosteiros da Índia ou nos centros de aprendizado do Tibete. Os ensinamentos registrados na Bíblia etíope são surpreendentemente orientais, conceitos que lembram karma, reencarnação,
centros de energia internos todos presentes e formulados na linguagem antiga do texto. E então ele diz a frase que une tudo, a frase que os monges vêm memorizando e protegendo há 2000 anos. Ele olha para seus discípulos e lhes diz: a escuridão virá e usará meu rosto. Usará meu rosto. Ele não os está alertando sobre um monstro óbvio, mas sim sobre um engano tão sofisticado que se pareceria exatamente com ele. Pronunciaria seu nome, carregaria sua cruz, construiria catedrais em sua homenagem e seria o instrumento preciso da destruição espiritual que ele passou a vida combatendo. O anticristo neste texto não chega como um vilão, mas sim como um salvador. E os monges etíopes que guardavam essa passagem acreditavam com absoluta convicção que não se tratava de uma profecia futura, mas sim da descrição de algo que já estava em curso. E a prova de que a Etiópia levou tudo isso a sério não se encontra apenas em manuscritos, mas está esculpida na própria paisagem, a Arca da Aliança. Não se pode contar essa história sem abordar o objeto mais poderoso da história bíblica e a reivindicação muito específica da Etiópia sobre ela. Enquanto Hollywood colocou a Arca da Aliança em um depósito do governo no Novo México, a Etiópia mantém há 3000 anos, sem hesitar, que a Arca está aqui trancada dentro da igreja de Nossa Senhora Maria de Sião, na antiga cidade de Axum. E isso não é folclore cultural qualquer. Essa afirmação é o pilar central da civilização etíope. A história começa com a rainha de Sabá. Ela viaja para Jerusalém, encontra o rei Salomão e retorna à Etiópia carregando seu filho Menelik I. Anos depois, um Menelik já adulto visita seu pai. Salomão oferece-lhe o trono de Israel. Menelik recusa, mas não sai de mãos vazias. Segundo o Quebra-Nagast, a crônica real da Etiópia, Menelik e seus companheiros executaram o que pode ser considerado o maior roubo da história, substituindo a Arca da Aliança no Santo dos Santos por uma réplica e levando silenciosamente a original de volta para a África. As descrições bíblicas da Arca não são as de um objeto religioso decorativo. Elas descrevem algo que incinerava exércitos, matava pessoas se a tocassem incorretamente e liberava fogo que não podia ser explicado pela natureza. Os efeitos, quando lidos em detalhes, soam desconfortavelmente próximos à exposição à radiação, razão pela qual o que acontece com o guardião da Arca, hoje, é tão difícil de ignorar. Apenas um homem por vez ocupa o cargo de guardião. Ele é escolhido. Ele entra na capela e nunca mais sai dela pelo resto da vida. Visitantes que observaram esses guardiões ao longo dos anos relatam um padrão consistente: deterioração da visão catarata, palidez da pele com o tempo e morte prematura. Esses não são sintomas de devoção espiritual. Esses são os sintomas da exposição prolongada a algo que emite energia. Se a arca for simplesmente uma caixa de madeira coberta de ouro, nada disso faz sentido. E impérios ao longo da história perceberam isso. Os cavaleiros templários viajaram para a Etiópia no século XII, especificamente em busca dela. Seus símbolos esculpidos ainda existem dentro das igrejas de pedra de Lalibela. Eles não buscavam um artefato religioso, buscavam uma fonte de poder. A Etiópia se manteve firme e entre todas as nações africanas foi a única que jamais foi colonizada. Quando a Itália invadiu com armas modernas em 1896, foi derrotada na Batalha de Adwa. Os habitantes locais falam de uma luz no campo de batalha que mudou o rumo da guerra. A história registra o fato como um milagre militar. Os etíopes, porém, têm uma lembrança diferente. E em nenhum lugar o antigo poder da Etiópia se torna tão fisicamente inegável quanto nas igrejas de Lalibela. No século XII, o rei Lalibela não encomendou a construção de 11 igrejas. Ele encomendou a sua escavação. Como essas igrejas não foram construídas a partir do solo, elas foram esculpidas na rocha vulcânica sólida. Catedrais inteiras com janelas, portas, colunas, câmaras internas e sofisticados sistemas de drenagem, tudo talhado em um único bloco contínuo de pedra. Esta não é uma técnica que tolera erros.
Não se pode desfazer um corte errado, não se pode remendar uma coluna rachada. Cada decisão precisa ser correta na primeira tentativa, o que significa que toda a estrutura tridimensional de cada igreja teve que ser perfeitamente visualizada antes que um único cinzel tocasse a rocha. Engenheiros estruturais modernos estudaram essas construções e chegaram a uma conclusão profundamente perturbadora. Esculpir todas as 11 igrejas usando ferramentas manuais da época exigiria aproximadamente 40.000 trabalhadores qualificados e mais de um século de trabalho contínuo. O projeto tem um prazo de 24 anos e há outro problema. As milhões de toneladas de rocha vulcânica removidas durante a escavação simplesmente não estão mais lá. Não há campo de detritos, nem depósito de pedreira, nem vestígios de para onde foram. Os monges sempre tiveram uma explicação: trabalhadores humanos esculpiam durante o dia. À noite, anjos desciam e continuavam o trabalho, movendo-se 2 vezes mais rápido, usando o que os relatos antigos descrevem como ferramentas de luz que atravessam rocha sólida sem atrito. Ferramentas de luz. Em 2024, chamaríamos isso de energia direcionada, tecnologia laser. A ideia já não é tão absurda quanto parecia. Alguns pesquisadores sugerem que a Arca da Aliança que a tradição etíope coloca em uso ativo durante esse período pode ter servido como fonte de energia. Relatos de outras culturas antigas, incluindo as da Mesoamérica e do Egito, fazem referência a métodos de amolecimento de pedra usando frequências acústicas ou processos químicos específicos. Se tal tecnologia existisse na Etiópia, explicaria completamente Lalibela. A mais famosa das 11 igrejas é a Igreja de São Jorge. Ela tem a forma de uma cruz perfeita esculpida diretamente na terra até que o telhado fique ao nível do solo. Você fica de pé acima dela e olha para dentro. A geometria é impecável. O sistema de drenagem escavado na sua base manteve o interior seco ao longo de 800 anos de cheias sazonais. Só essa engenharia já seria notável para uma equipe de construção moderna. No século XII era quase inexplicável. Por baixo de todo o complexo estende-se uma rede de túneis completamente escuros. Os candidatos ao sacerdócio são enviados sozinhos para esses túneis, na mais completa escuridão, para se orientarem pelo tato e pela audição, entoando cânticos enquanto avançam. É um ritual de privação sensorial construído em pedra. A teologia da aliança permeia a arquitetura. É preciso atravessar a escuridão antes de alcançar a luz. Recentemente, escaneamentos a laser 3D do local revelaram câmaras ocas sob os pisos que não foram abertas em 8 séculos. Os sacerdotes dizem que esses espaços contêm o tesouro dos santos ouro manuscritos e talvez as ferramentas usadas na construção original. Ninguém tem permissão para abri-los. O rei Lalibela passou um tempo em Jerusalém antes da cidade ser sitiada. Sua visão era construir uma nova Jerusalém na África, além do alcance da conquista, além da política do império. Ele deu o nome de Rio Jordão ao rio que atravessa a cidade. Ele esculpiu a estrela de Davi, a cruz cristã e a antiga suástica solar, um símbolo do sol que antecede a corrupção nazista em milhares de anos, tudo nas mesmas paredes. Ele estava construindo uma fusão, uma preservação de tudo o que era sagrado, de todas as perspectivas, codificado em pedra para durar para sempre. Enquanto as catedrais europeias eram bombardeadas e arrasadas durante as guerras mundiais, Lalibela permaneceu intacta. Ela ainda está de pé hoje. Mas Lalibela, a Arca, os 81 livros todos apontam para uma coisa só, uma linhagem sanguínea, a linhagem sanguínea oculta. No cristianismo ocidental, Jesus está sozinho, sem descendentes, sem continuidade familiar. A história termina na cruz e recomeça no céu. Mas na Etiópia, essa ideia é culturalmente incompreensível. A família não é periférica à identidade. A família é a própria identidade. A dinastia salomônica da Etiópia governou por quase 3.000 anos, de aproximadamente 900 a.C. até 1974.
uma linhagem real ininterrupta. O último imperador Haile Selassie foi o 225º governante dessa linhagem, oficialmente intitulado Leão Conquistador da tribo de Judá. Isso não é uma homenagem poética, é uma reivindicação legal genealógica e teológica, uma linha direta até o próprio rei Davi. Ao seguir essa linhagem com atenção, percebe-se que ela não apenas conecta a Etiópia ao Antigo Testamento, mas também cria uma sobreposição genealógica com o Novo Testamento que a teologia ocidental tradicional não consegue abordar de forma satisfatória. Se Maria, a mãe de Jesus, pertencia à casa de Davi e a dinastia real da Etiópia traçava a mesma linhagem sanguínea por milênios, então a conexão entre a Etiópia e Cristo não era teológica, era familiar, literalmente familiar. É por isso que o rastafarianismo, nascido no início do século XX, identificou Haile Selassie como o Messias que retornou. O livro do Apocalipse descreve o leão que retorna da tribo de Judá. Selassie ostentava exatamente esse título. Ele nunca reivindicou a divindade, mas compreendeu com total clareza o significado daquela ancestralidade. Então a genética moderna entrou na conversa. Estudos de DNA em populações etíopes identificaram marcadores genéticos antigos do Levante, especificamente da região dos atuais Israel e Síria, datando de aproximadamente 3.000 anos atrás, uma migração real, pessoas reais, que de fato se deslocaram de Jerusalém para a Etiópia, não em lendas, mas na biologia. As tradições orais revelaram-se história genética. Isso também explica por que o cristianismo etíope parece tão fundamentalmente diferente de sua contraparte ocidental. O sábado era observado. A circuncisão era realizada no 8º dia. Leis dietéticas detalhadas eram observadas. A igreja etíope não adotou as práticas judaicas. Ela nunca as abandonou, pois nunca esteve completamente separada delas, o que faz com que a ideia mais radical de toda essa história, de repente, mereça ser considerada, ainda que de forma desconfortável. Se Jesus sobreviveu à crucificação como certos textos antigos sugerem discretamente, e se ele precisava desaparecer para um lugar completamente seguro, que lugar melhor do que um reino governado por sua própria linhagem, uma nação que já havia provado que protegeria coisas sagradas com a própria vida. Nas remotas terras altas da Etiópia, as tradições orais transmitidas de geração em geração falam de um misterioso mestre que chegou do norte, um curandeiro. Um homem de extraordinária paz que falava de uma maneira que as pessoas nunca tinham ouvido antes. Eles não o chamam de Jesus, chamam-lhe o Mestre Justo, e ninguém em todos os séculos que se seguiram conseguiu explicar quem ele era. Como dizem os monges da Etiópia, o Ocidente tem a água, nós temos o poço. E agora, após 2.000 anos de silêncio, o poço está finalmente sendo aberto. Por que agora? Faça a si mesmo uma pergunta que a maioria das pessoas não pensou em fazer. Por que agora? Por que esses textos estão repentinamente por toda parte, depois de sobreviverem em quase total segredo por 2 milênios? Durante séculos, esses manuscritos permaneceram em mosteiros nas montanhas envoltos em pele de cabra, guardados por homens que fizeram juramentos perpétuos de protegê-los. Sobreviveram a danos causados por insetos, invasões militares, mudanças de regime e ao colapso de impérios. Os monges que os guardavam não mantinham uma biblioteca, mas sim um selo. E então, em apenas alguns anos, tudo se rompe. Traduções não autorizadas começam a circular online. O algoritmo as amplifica. Milhões de pessoas que nunca tinham ouvido falar do Meshafa Kidon estão de repente assistindo a vídeos sobre o assunto entre as notícias e navegando nas redes sociais. Você está assistindo a um agora mesmo. Isso não é por acaso. A interpretação mais extrema dos próprios textos etíopes oferece uma explicação arrepiante. O Kidon de Meshafa descreve o fim dos tempos como uma era de teias de ilusão. Na língua ge'ez original, a descrição se traduz como um mundo hiperconectado,
mas fundamentalmente falso, onde as pessoas se comunicam sem vozes físicas e percebem sem olhos físicos um mundo que é só sinal e nenhuma verdade. Leia isso de novo devagar e me diga se não descreve a internet, as redes sociais e os estágios iniciais da inteligência artificial com uma precisão perturbadora. A teoria é a seguinte: os monges etíopes não estavam simplesmente preservando escrituras. Eles guardavam um manual de emergência, um conjunto de instruções especificamente projetado para ser divulgado em um momento crucial da história da humanidade, e a condição que desencadeou isso foi exatamente o mundo em que vivemos agora. A profecia afirma que quando a humanidade se perde em realidades fabricadas, a verdade oculta precisa ser revelada para quebrar a ilusão. Veja onde estamos. A confiança nos governos desmoronou. A confiança na mídia desmoronou. A fé na religião organizada está declinando a uma velocidade histórica. As pessoas não estão com fome no sentido convencional. Elas anseiam por algo que não conseguem nomear uma conexão direta com algo real, algo sem intermediários, algo que não exija uma instituição entre elas e a verdade. É exatamente isso que esses textos oferecem, e é exatamente por isso que se difundem da maneira que se difundem. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., que padronizou o cânone bíblico ocidental, não se limitou a simplificar as escrituras para um público mais amplo. Segundo a lógica implícita nos textos etíopes, tratou-se de um desarmamento direcionado. Os livros que foram removidos não foram removidos por serem historicamente pouco confiáveis. Eles foram removidos porque descreviam os seres humanos como agentes poderosos e espiritualmente autônomos em um conflito cósmico, seres com acesso ao conhecimento direto de Deus que não exigia a intermediação de um sacerdote. Ao remover esses livros, a instituição removeu a armadura do leitor. A Etiópia nunca aceitou essa remoção. Eles mantiveram o texto completo enquanto o resto do mundo recebeu a versão editada, e algumas seções dos manuscritos não parecem teologia, mas sim física. Pesquisadores identificaram passagens que descrevem o que hoje reconheceríamos como levitação acústica, a manipulação da matéria física por meio de frequências sonoras direcionadas com precisão. Observe Lalabela. Observe o que foi construído. Observe o que as lendas dizem sobre como foi construído. Se você substituir a palavra anjos pela expressão tecnologia acústica avançada, de repente, nada nessas igrejas se torna inexplicável. Se esses sistemas estão documentados no Livro da Aliança e se as traduções atuais estão começando a revelar como eles funcionavam, então isso não é simplesmente um despertar religioso. É o retorno de uma ciência pré-diluviana que foi deliberadamente ocultada. Então, aqui está a pergunta que deve ficar com você muito depois do fim deste vídeo. Se as instituições mais poderosas da história editaram o passado para manter o controle sobre o presente, o que mais ainda está sendo escondido? E se um monge etíope, idoso na última noite de sua vida, escolheu revelar um segredo que guardou por décadas, o que isso nos diz sobre a urgência da verdade? O segredo foi rompido. Os textos foram divulgados. A única questão que resta é se o mundo está pronto para lê-los. Se isso despertar algo em sua mente curta, inscreva-se, porque há muito mais dessa história que nunca foi contada e o próximo capítulo é ainda mais profundo.